Vamos pensar em duas figuras que à primeira vista não têm absolutamente nada a ver uma com outra. De um lado, um filósofo dinamarquês, lá do século XIX, do outro, uma poeta brasileira já do século XX. O que é que poderia conectar mundos tão, mas tão distantes? Bom, a resposta é uma das emoções humanas mais complexas e, vamos combinar, mais poderosas que existem. Então vamos lá. De um lado, a gente tem o Søren Kierkegaard. Ele é considerado o pai do existencialismo. E a grande briga dele era sobre a luta do indivíduo contra a pressão da multidão, essa força que parece que quer esmagar todo mundo. E do outro lado, Adélia Prado. Uma voz única na nossa poesia, sabe? Lidando com a batalha da mulher para conseguir se firmar, para ter seu espaço num cânone literário dominado por homens. São mundos bem diferentes, né? Fica a pergunta no ar, então. O que poderia criar uma ponte sobre esse abismo de tempo, de lugar, de preocupações? O que de fato une o filósofo e a poeta? E a resposta, o que é bem surpreendente, é a inveja. Mas não exatamente do jeito que a gente costuma pensar sobre ela. Ok, então vamos mergulhar nisso de cabeça. Para a gente conseguir entender como cada um deles enxerga a inveja, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos mundos em que eles viviam. Kierkegaard escreveu no meio do caos. A Europa do século XIX estava literalmente fervendo com revoluções. As massas estavam surgindo como uma força política e social superpoderosa. Ele não estava só teorizando no conforto da casa dele. Ele estava vendo, com os próprios olhos, o poder da multidão em ação. Ele tinha um nome para a época dele, Era da Reflexão. Uma era que, segundo ele, não tinha paixão individual, sabe? Onde a identidade de cada um acabava se dissolvendo no coletivo. Para ele, a multidão era essa coisa anônima que ameaçava apagar tudo aquilo que torna cada pessoa única. Agora vamos fazer um salto no tempo e no espaço. Brasil, século XX. O desafio da Adélia Prado era outro, bem diferente. Como mulher, mãe, poeta lá de Divinópolis, em Minas, a luta dela era por um espaço de legitimidade no universo literário que, historicamente, sempre foi dos homens. Era uma verdadeira batalha por uma voz individual. E é exatamente aqui que as visões dele sobre a inveja começam a se desenhar. Uma como um fenômeno social gigante e a outra como uma confissão, profundamente pessoal. Para Kierkegaard, a inveja é basicamente o motor do que ele chama de nivelamento. O que é isso? É o desejo da multidão de derrubar qualquer pessoa que se destaque. É tipo querer cortar tudo que é alto para que todo mundo fique na mesma altura, uma altura medíocre. É uma força que simplesmente odeia a excelência. Essa citação dele é brutal de tão direta. A inveja da multidão não quer levantar todo mundo. Ela quer garantir que ninguém se levante demais. E qual o resultado disso? A mediocridade. Então, o ponto principal é este. A inveja, na visão de Kierkegaard, é o que regula a multidão. Ela é abstrata, é anônima e, no fundo, é destrutiva. Opera em larga escala para manter todo mundo na linha, na conformidade. Agora, olha só a abordagem da Adélia Prado. Que diferença! Ela começa um poema com uma confissão que é ao mesmo tempo chocante e muito vulnerável. Ela não está falando da inveja da multidão, ela fala da inveja dela. E mais, ela dá nome e sobrenome ao alvo, o gigante da nossa poesia, Carlos Drummond de Andrade. O que é fascinante aqui é a natureza dessa inveja. O objetivo não é destruir o Drummond, muito pelo contrário. Ela nasce de uma admiração gigantesca. É a dor de se sentir na contramão, de duvidar do próprio lugar no panteão da poesia, principalmente quando ela se compara com ele. E aí, no coração do poema, ela revela de onde vem toda esta angústia, com uma pergunta que, chega a doer. Isso não é a inveja niveladora da multidão. É a dúvida existencial de uma artista que está ali lutando pela própria identidade. É bem aqui que esses dois mundos se encontram e, de certa forma, um ilumina o outro. Vamos ver como essas duas visões, que parecem tão opostas, na verdade se complementam de um jeito incrível. E olha só, o próprio Kierkegaard nos entrega a chave com essa frase sensacional. A inveja não é o oposto da admiração, ela é a sombra da admiração. É a admiração que azedou, que se transformou numa autoafirmação infeliz, em vez de ser uma entrega feliz. Percebem como encaixa perfeito? Kierkegaard nos dá toda a estrutura filosófica para entender a inveja como essa admiração que deu errado. E Adélia Prado? Bom, com a confissão dela em forma de poema, ela nos dá o exemplo vivo, pulsante disso tudo. Ela personifica o que é essa autoafirmação infeliz de uma artista que admira tanto, mas tanto, que chega a doer.
Esse quadro aqui resume tudo de uma forma bem clara. Para Kierkegaard, a fonte da inveja é a multidão, e ela se manifesta como nivelamento social. É uma admiração que está ali escondida e infeliz. Já para Adélia, a fonte é a dúvida sobre si mesma, que se manifesta como uma confissão poética. É uma admiração dolorosa, sim, mas que no fim das contas a inspira a escrever. Certo, muito legal tudo isso. Mas o que um filósofo do século XIX e uma poeta do século XX podem nos ensinar sobre a vida hoje, agora? A grande lição aqui é que a inveja é bem mais complexa do que parece. Ela pode ser essa força social, anônima, que busca a mediocridade, como o Kierkegaard alertou, mas ela também pode ser essa dor individual, essa confissão que a Adélia Prado expõe de forma tão corajosa, uma luta interna por identidade e reconhecimento. Nos dois casos, é uma batalha entre o indivíduo e uma força externa muito maior. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Nesse nosso mundo de redes sociais, de comparação o tempo todo, de scroll infinito, a inveja que a gente vê e sente por aí se parece mais com o quê? Com a força niveladora da multidão do Kierkegaard ou com a dolorosa dúvida individual da Adélia Prado? Talvez, como eles nos mostraram, seja um pouco das duas coisas.